Peixoto, farmacêutico bioquímico, e hoje eu quero falar com vocês a respeito de um tema importante, que inclusive está na rede social aí, né, direto, que é sobre trombose venosa, exatamente. Olha, antes de entrar nesse tema, eu queria te pedir carinhosamente que você possa se inscrever no nosso canal, exatamente, e você ative aí o sininho e dê o seu like, tá bom? Um grande abraço nesse encontro, dessa conversa com vocês, né, mais uma vez nesse vídeo. E eu queria falar justamente sobre a trombose. Gente, a trombose, na verdade, é um coágulo que se forma ali na região da veia, tá certo? E que pode estar ali atingindo pernas, na coxa, certo? E isso gera um incômodo muito grande para o paciente. Olha, essa formação de coágulo, ela se forma quando, por exemplo, há um processo de lesão, um trauma, né, que pode vir desenvolver um determinado trombo. E o que mais nos preocupa, na verdade, em relação à formação do coágulo é quando ele se desprende. Quando ele se desprende desse processo de embolia, não é? Ele vai, então, seguir a corrente sanguínea. Imagine um coágulo que estava preso ali, formado numa veia, né? Pode ser ali na coxa ou na perna. Esse coágulo se desprende, segue a corrente sanguínea, né? Vai viajando pela corrente sanguínea, só que ele pode se alojar em vários, né, locais diferentes do nosso organismo. Por exemplo, ele pode se alojar no pulmão, causando uma embolia pulmonar, por exemplo, levando até um paciente à morte. Ele pode se alojar no cérebro, gerando um AVC, um acidente cerebral, um acidente vascular cerebral. Ele pode, por exemplo, viajar e ir lá para o coração, né? Causando uma insuficiência, né, no coração. Então veja, a depender do local onde esse coágulo que viajou pela corrente sanguínea, ele se aloje, vai gerar um problema grave para o nosso corpo, certo? Então é por isso que a trombose é algo que precisa ter muita atenção com ela. E nós temos a trombose aguda, aquela trombose que naturalmente o nosso corpo ele é capaz de dissolver o coágulo, não deixando sequelas, graças a Deus. E nós temos, por exemplo, aquela trombose crônica, que já é um pouco mais diferente, apesar da primeira fase de tentativa de solução do coágulo, ele vai deixar sequelas porque vai gerar processos inflamatórios, não é? Bastante significativo, não é? Com, inclusive, comprometimento de válvulas, e isso vai interferir no fluxo sanguíneo, gerando inchaço e dores, né, no paciente. Muito bem. Nós temos aí vários tipos de trombose. Nós temos a trombose venosa profunda, que acomete basicamente, na maior parte, os membros inferiores, ali nas pernas. Nós temos ali a trombose arterial, nós temos a trombose hemorroidária. E isso é de conhecimento muito de vocês, por exemplo, quando, nesse caso, aquelas veias elas ficam inchadas, doloridas, até com uma cor mais escurecida, mas causa um desconforto muito grande na região do ânus, não é? Essa trombose hemorroidária. Muito bem, agora você poderia até se perguntar agora, como é que acontece isso, né? Quais são as causas que levam uma pessoa a desenvolver uma trombose? Olha, são várias. E aí eu quero trazer, por exemplo, para as mulheres, né, que é um grupo onde tem uma incidência maior de trombose. Mulheres que, por exemplo, fazem uso de anticoncepcionais ou que estão em tratamento hormonal. Nessas mulheres, elas têm uma incidência muito maior de desenvolver uma trombose. E quando a gente fala de anticoncepcional, temos que lembrar também que ele também é utilizado por alguns profissionais de saúde para o quadro de síndrome do ovário policístico, o quadro de endometriose e também aquelas pessoas que não querem menstruar, por exemplo. Só que, por exemplo, eu quero trazer uma dica para você a respeito da síndrome do ovário policístico. Você pode reduzir, não é, isso a partir da retirada da sua dieta do glúten e da lactose. Isso reduz em 70%, não é? E te dá uma melhora muito boa em relação à síndrome do ovário policístico, tá bom?
Muito bem, e quais são as outras causas que nós temos? Nós temos a questão de idade avançada, né? Isso pesa muito. Nós temos pessoas, a questão da obesidade, fumantes, o cigarro tem muitos produtos tóxicos nele, muitas substâncias tóxicas que geram radicais livres para o organismo, gerando processo de oxidação celular, não é? Isso causa danos à célula. Nós temos aí, por exemplo, pessoas que têm uma doença do tipo insuficiência cardíaca. Nós temos aí patologias como a trombofilia, que na verdade essa trombofilia ela acelera, né, o processo de coagulação. Então pessoas que têm trombofilia têm essa predisposição, esse quadro de poder ter um processo de coagulação mais rápido, né, por conta dessa patologia. Nós temos aí, por exemplo, pessoas que ficam muito tempo sentadas ou deitadas por muitas horas. Pensa aí pessoas, por exemplo, que fazem viagem de avião, que levam 2, 3, 4 horas sentadas. As pessoas precisam alternar, tem que levantar a cada, 30 minutos, né? Andar um pouco, né? Ou então a cada 1 hora, tem que movimentar um pouco as pernas para evitar esses problemas. Gravidez, olha, as mulheres também, né? Ficar atenta na gravidez também, pessoas, mulheres grávidas desenvolvem também, né? Tem essa predisposição a desenvolver a trombose, né? Aumenta maior ainda a chance de desenvolver a trombose. Ficar atento a isso, tá bom? E o que esse paciente sente, né, no quadro de trombose? Veja só, no início, o paciente ele é assintomático. O que quer dizer isso? Esse paciente não sente nada. E esse é o grande problema. O paciente não sente nada, ele não faz nenhuma queixa. A coisa está acontecendo ali, tá certo? E o paciente não está sentindo. Esse é o grande problema. Mas quando o paciente começa a sentir alguma coisa, aí já começa aquela queixa que ele traz de imediato, que é justamente aquele queimou nas pernas. Ele traz, por exemplo, a questão da dor, a vermelhidão, né, no local afetado. Isso é muito comum. O edema, o inchaço das pernas, né? Então isso já são sintomas que são característicos. E o profissional de saúde, o médico que vai fazer essa avaliação, ele pode lançar a mão de alguns exames, né, de imagem. Por exemplo, ele pode lançar a mão da tomografia, da ressonância, ele pode fazer o ecocolor Doppler de membros inferiores, ele pode também fazer a venografia e ele pode fazer um exame de sangue, que é muito simples, né, até mais barato do que até esses outros exames, mas no fundo um vai complementando o outro. É o exame do dedímero, é um exame de sangue que é feito dedímero, que serve para fazer a avaliação justamente do processo de coagulação, certo? Mas eu queria também falar com você a respeito ainda da trombose, falar sobre algumas dicas importantes que você pode fazer para evitar a desenvolver uma trombose. Por exemplo, você precisa cuidar da sua alimentação. Então você precisa reduzir o seu peso corporal. Eu falei que a obesidade é um fator, uma causa muito importante. Então reduzir o seu peso corporal através de uma boa dieta, com um profissional ali orientando. Você se é fumante, tentar fazer o máximo possível para eliminar o cigarro, não é? Aí precisa ter uma boa hidratação, isso é importante. E caso você tenha algum quadro, né, que mostre uma dificuldade na circulação sanguínea, ficar atento àquilo que o seu médico, né, o angiologista vai estar te indicando, a questão da meia. Né, que a meia é interessante porque ela vai ajudar a manter esse fluxo. E é interessante o seguinte, que tem pessoas que dizem assim, eu vou comprar uma meia porque o meu vizinho está usando, eu quero usar também. Só que não é assim. Porque a meia, nós temos meia de alta compressão, de média compressão e de suave compressão. Então, para cada paciente, ele vai utilizar a meia que o seu médico, né, prescrever. Então, não é porque o teu vizinho, o teu amigo usa uma meia, você pode usar a mesma.
totalmente diferente, está descartado, tá certo? E logicamente que um paciente que é acometido por uma trombose, ele vai ter que estar utilizando alguns anticoagulantes, e aí o médico vai estar vendo e avaliando quais seriam os melhores para poder fazer essa avaliação, tá certo? E logicamente que mesmo utilizando o anticoagulante, vai precisar fazer os seus exames laboratoriais, né? Vendo aí o TP, TTPA, de uma maneira mais evidente, o TP, né, para ver o RNI, e aí o médico vai ali acompanhando para poder ver as dosagens do anticoagulante, né? Então isso é muito importante. Veja vocês que a trombose não é algo simples, né, mas que precisa ter um cuidado muito grande. O tratamento tem que estar sempre com orientação médica e você não pode se descuidar, né? Qualquer pessoa pode vir desenvolver uma trombose, não é somente para mulheres, homens também podem desenvolver. A gente sabe que a incidência é maior em mulheres por conta, né, de gravidez, por conta do uso de anticoncepcional. E falar de anticoncepcional, lembrando que anticoncepcionais que estão associados com estrógeno e progesterona, esses são mais perigosos, tá certo? Então fique atento aí, fica essa dica para você, cuidado. Então veja direitinho com o seu ginecologista qual seria a melhor forma. Se você está fazendo um tratamento com referente a síndrome do ovário policístico ou de endometriose, então veja qual seria, juntamente com o seu médico ginecologista, qual seria o melhor anticoncepcional para poder reduzir esses quadros, tá bom? Patológico. Um grande abraço para vocês, que bom, mais um vídeo para que a gente possa, né, discutir um assunto tão importante como é a trombose. Um grande abraço, nos encontramos no próximo vídeo.